Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje na cadeira de redes de longa distância vamos estudar a tecnologia Frame Relay. Gostaria de ler com vocês um pensamento que está aqui no início da nossa palestra, que é Robert Metcalfe, quando desenvolveu, quando projetou, quando desenhou as primeiras linhas do Ethernet, isso em 1973, ele jamais imaginaria que o seu projeto, em tão poucos anos, né, nós estamos em 2015, interligaria todas as pessoas no planeta que chamamos de Terra. E tudo isso, pessoal, através das redes de longa distância. Então, o estudo das redes de longa distância, a princípio, ele é apaixonante, porque ele consegue, o estudo consegue, e as redes de longa distância conseguem interagir com as pessoas, consegue unir as pessoas. Por isso que é um tema muito emocionante, interessante, e tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho. No início não existia ideia de conectividade, ideia de redes, e muito menos de longa distância. Então, quando nós tínhamos lá uma empresa que a sua matriz era uma cidade e as filiais nas outras cidades, a única forma de conexão era através da linha telefônica. Então, uma linha telefônica que era batizada de LP, né, linha privativa, era conectada 24 horas por dia. E isso era uma fortuna, não é verdade? Pagava-se uma fortuna. Então, a concessionária de telecomunicações, ela desenvolveu algo chamado degrau tarifárico, ou seja, ela ia cobrar muito menos se fosse uma ligação comum, né, para essas LPs. Por isso que recebeu o nome de LP. Até uma coisa interessante, né? O mundo era um lugar muito mais fácil de se viver, né? Você mandava uma carta hoje, mês que vem ela chegava, na boa, tranquilo, não tinha tanta pressa, né? Hoje, a rede de longa distância, o nosso correio eletrônico, ele é imediato. Bem, continuando. Em meados da década de 70, começou a surgir as primeiras redes comerciais comutadas por pacote. Qual era o seu objetivo? O objetivo era de conseguir interoperabilidade, né? O Comitê Consultivo Internacional de Telegrafia e Telefonia, o CCIUT, e hoje a ITU, ele desenvolveu uma série de padrões para que se começasse a construir essa interoperabilidade, né? Ou seja, essa rede, não de forma direta, ponto a ponto, mas sim de forma compartilhada. E aí surgiram então as recomendações chamadas recomendações da série X. A recomendação X25 descreve o protocolo padrão de acesso entre o computador e a rede pública, determinando que o serviço oferecido a uma rede é um serviço de circuito virtual. Pessoal, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Em 1970, então, começou a se desenhar a primeira rede, a rede chamada X25. E nesse momento, criou-se algo chamado circuito virtual. Vamos entender isso melhor. Quando eu quero fazer uma ligação para uma pessoa, eu tenho que pegar o telefone, discar para essa pessoa, ela tem que atender e falar. Aí eu tenho que desligar, ligar para uma outra pessoa, ela tem que atender e falar. Poxa, eu não consigo falar com as duas pessoas ao mesmo tempo? Não, não consigo. Né? Bem, o circuito virtual que nós estamos se referindo aqui da rede X25, ele consegue fazer isso. Né? Ele trabalha como o TCP trabalha hoje. Eu tenho várias conexões abertas, várias páginas de internet abertas em vários sites diferentes, cada uma conversando tranquilamente. Então o circuito virtual foi o primeiro passo para que nós chegássemos à internet da forma que ela existe hoje. Então aqui está um desenho mostrando como é que funciona. Nós temos aqui o nó B, ele tem aqui o VC, que é o circuito virtual, né, que vem conversar com esse servidor aqui. Então nós temos aqui o VC 300. Ok. Ele é um VC, ele é unidirecional, né? Então nós temos um que vai mandar as mensagens, temos um que retorna com as mensagens. Temos o VC 245. Nós temos uma outra máquina aqui, com outro VC também. Ou seja, eu posso, com esse nó B, eu posso estar conversando com o nó A,
posso estar conversando com o servidor, posso estar conversando aqui com o nó D, não tem problema nenhum. Para cada conexão que eu estiver fazendo, eu vou criar um par de VCs. Hoje seria como nós abrimos o browser e apontarmos para globo.com, para o site da Uninove, né? Ou seja, eu tenho lá umas conexões virtuais independentes uma da outra. E todas estão saindo pelo mesmo par de fio, pelo mesmo cabo. Elas não se misturam, ok? Essa foi a ideia, então, do VC. A ideia por trás do Frame Relay, né, o X25 ele atuou por muitos anos. Ele foi uma principal rede, porém, ele era muito lento. A velocidade dele, no máximo, era 64 kilobits. Então, começaram a pensar numa coisa mais eficiente, e aí começou a surgir, então, a evolução do Frame Relay. E qual que é a ideia por detrás do Frame Relay? A ideia por trás do Frame Relay é sacrificar os serviços prestados pela rede X25. Mas quais serviços eram esses? Vamos voltar aqui o slide e nós vamos perceber. O que acontecia aqui, ó? Nessa ponta aqui, não tem ninguém inteligente. Era um terminal, apenas um terminal, um teclado e um monitor. Aqui também é um mainframe. Quem garante que os pacotes vão chegar aqui íntegros, né? A rede fazia isso. O que a rede fazia? A cada computador, computador 1, computador 2, ela faz uma cópia dos pacotes que estão entrando, guarda no seu buffer e manda esta cópia para frente. Se o computador na frente não recebeu a cópia corretamente, ele pede para o computador atrás que mande uma cópia. E aí isso ele faz, ele pega lá do seu buffer, né, ele tem um buffer, manda de novo para frente. Ou seja, quem resolvia todos os problemas de conectividade ou de perda de pacotes era a própria rede. E por que ela fazia isso? Por quê? Porque não tinha ninguém inteligente nas pontas para pedir, ó, isso aqui e isso aqui, as pontas, não tinha inteligência alguma para se pedir, né? Mas por que perdia tanto pacote? E por que a rede era lenta? Bem, ela era lenta por causa desse serviço. Era chamado um serviço à prestação, né? Eu recebo, faço uma cópia, mando. Recebeu? Ah, não recebeu? Eu mando de novo. Quer dizer, eu sempre vou ter uma cópia no meu buffer. Era a prestação. E por que era feito desta forma? Porque os meios de comunicação naquela época era par metálico, era a rede telefônica. Não existia cabeamento óptico, como existe hoje. Então a taxa de erro era muito elevada. Então a rede X25, ela veio realmente para suportar. É uma rede que você pode transmitir pacotes e até arame farpado, porque ela vai transmitir, ela transmite, ela é muito resistente. Mas o que aconteceu? Começou a surgir, então, as primeiras interconexões com cabeamento óptico, com fibra óptica, e surgiu o Frame Relay. Ele tira esses serviços, esse serviço de guardar buffer e mandar, guardar no buffer, ele tirou isso fora, acabou. Ele pega e manda. Se deu erro, ele decrementa lá o pacote, ele descarta o pacote, e o receptor lá na ponta que peça novamente esse pacote. Não é mais problema da rede fazer a correção nessa transmissão. Então aqui vem dizendo, né, ó, com funções de correção de erros, cópia de quadros transmitidos em buffer para transmissão, ou seja, o trabalho que a X25 fazia, o Frame Relay não faz. E o que ele ganhou com isso? Velocidade, né? Então a rede Frame Relay ela é extremamente rápida em comparação com a rede X25. A X25 nós estamos falando de velocidade de 64 kilobits, né? Então, é bem diferente. Então, a evolução, né, os aspectos principais. A rede é orientada à conexão, e aqui vem uma pergunta clássica que nós fazemos aos alunos. O que é uma rede orientada à conexão e uma rede não orientada à conexão? O que você poderia responder para mim? Bem, uma rede orientada à conexão é, antes de eu mandar a informação, eu preciso fechar uma conexão. Você pega o telefone e já pega, vou ligar para minha namorada, vou ligar para ela. Você pega e já vai falando com ela? Não. O que você faz? Você liga, completa a ligação, ela tem que atender e dizer alô, aí depois você começa a mandar a informação. Então veja só, isso é uma rede orientada à conexão. E a nossa internet, ela é orientada à conexão? Você precisa fechar a conexão com o outro lado para mandar o seu pacote? Não, você manda. Se chegar bem, se não chegar bem, um dia vai chegar. Né? Ou nunca vai chegar. Ou seja, você não precisa fechar uma única conexão.
Isso é uma pergunta clássica. Então, as redes orientadas à conexão são essas. Eu tenho que fechar a conexão para depois mandar os dados. Percebam que todas as redes de longa distância, elas são orientadas à conexão. A única que não é a internet. O frame relay está associado às transmissões de cabeamento óptico. Cabeamento óptico. Não existe rede frame relay transmitida por par metálico. Não tem, pessoal. Então, se surgir uma questão, ela anda por onde? Ela anda por um cabo óptico. Alta taxa de transmissão de quadros. Podemos chegar até hoje, pessoal, o frame relay, a 50 megabits. Aí vocês devem estar se perguntando, mas 50 megabits é baixo, né? A rede cabeada chega a 10 GB, com certeza. Mas é 50 megabits full. Não é igual aos 30 MB, os 15, os 10 MB de uma internet. Não há variação de velocidade. A velocidade ela é constante. Então 50 MB realmente é muito forte. O protocolo utilizado na transmissão de quadros é extremamente simples, sendo contemplado nos dois primeiros níveis do modelo de referência OSI. Nós vamos ver o protocolo agora, ele é muito simples e muito eficiente também. Com a finalidade da verificação da quantidade de informações ou enviadas na rede, foram definidos alguns parâmetros que a rede tem de controle. Então agora a rede ela não está mais preocupada se o pacote vai chegar ou não. Ela está preocupada em evitar congestionamento. Então ela criou mecanismos para isso. Vamos ver quais são. O primeiro, o CIR, Commit Information Rate. É uma taxa de informação compromissada à capacidade de transferência média acordada. O CIR, pessoal, ele é um contrato, né? Ele é um contrato que é feito entre uma empresa e a concessionária de telecomunicações. O que significa isso? Bem, eu preciso que, para que as minhas transmissões, eu sou o técnico, o responsável pela empresa, eu preciso que as minhas transmissões tenham um CIR garantido de 512 kilobits. Então eu contrato isso da minha concessionária. A minha concessionária me vende lá um link de 2 MB, mas um CIR garantido, uma velocidade garantida de 512 kilobits. O que significa isso? Que a velocidade pode variar acima, mas nunca vai ser menor do que 512 de acordo com o meu CIR. BC é outro nível de controle. O BC é o tamanho da rajada compromissada. A quantidade máxima de dados que é permitido no usuário a transmitir durante um período de tempo T. Ou seja, o tempo é 1 segundo. Então, se eu contratei um CIR de 512, no meu exemplo, o meu BC também vai ser 512. Então, 512, ele é um nível, é um valor. O CIR é um contrato, o BC, né, é um nível que eu posso transmitir dentro de um certo tempo. BE. BE é excesso burst size, é o tamanho da rajada em excesso. É quando eu ultrapassei lá o valor que eu havia contratado, né? Eu já estou exagerando, quero mandar mais dados do que realmente a empresa está pagando. Então é a taxa BE. Bem, vamos ver como isso realmente funciona. Observe aqui no desenho que eu tenho aqui, os tempos, né, são divididos em segundos, T1, T2, T3, né, e TN, né? E eu contratei a minha taxa BC. Vamos imaginar que aqui seja 512 kilobits, né? BPS. Ok, 512. Então, se eu mandei o pacote número 1, pacote número 2, pacote número 3, dentro do tempo. Ok, eu não passei a taxa BC. Isso a rede me garante que vai transmitir sem nenhum problema, porque está dentro do acordo. Ela transmite tranquilamente. Aí chegou um dado momento que eu mandei mais pacotes. Observe aqui, 512, né? É o meu CIR, né? BPS. Mandei o pacote 1, pacote 2, pacote 3 dentro do tempo T. E antes de terminar o tempo T aqui, de 1 segundo, eu já mandei o pacotinho número 4. Eu ultrapassei o BC contratado. Bem, o que a rede vai fazer? A primeira providência é que ela vai setar o bit chamado DE. Nós vamos aprender daqui a pouquinho o que o bit DE faz. O bit DE é um sinalizador
D significa elegível para descarte, ou seja, este quadro, número 4, é passível de ser descartado, né? Porém, olha como a rede é boazinha. Vai ser descartado, né? Se a rede estiver congestionada. Se ela não estiver congestionada, a rede vai transmitir tranquilamente aqui o seu quadro 4, né? O seu pacote número 4 sem problema nenhum. Porém, o bit D já foi setado. Se a rede congestionou por um momento, esse quadro já é descartado de imediato. Né? E nós temos uma outra situação mais complicada ainda, né? Você mandou aqui dentro do tempo T1, ó, pacote 1 e 2. O T3, você passou o nível BC, ó, já passou os 512 aqui, ó. PPS, né? Já passou os 512. O bit D é setado, esse quadro está passível. A rede aqui, se estiver congestionada, ela descarta. Se estiver tranquila, ela transmite. Tranquilo. E você exagerou. Dentro do mesmo tempo T1 aqui, ó, você mandou também um pacote, né, que ultrapassou aqui o BE, ó. Bem, quando esse quarto entrou aqui, ele já foi setado, o bit DE. Quando ele passou esse nível aqui, desculpa, né, sem problema, eu vou te descartar porque você já ultrapassou. Esse cara aqui é descartado de imediato. Mesmo que a rede esteja tranquila, não tenha tráfego, esse pacote número 4 será descartado sem sombra de dúvida. Né? Então, esse mecanismo de controle da rede Frame Relay permite que a rede não fique congestionada. Ela pode congestionar por um breve período, mas ela já vai se estabilizar. E é um dos melhores controles que nós temos para as redes. Aqui nós temos o frame. É muito simples. Esse aqui, todinho, é o frame que carrega a informação do Frame Relay, né? O quadrinho. Então nós temos aqui o flag inicial, a sequência de verificação, isso aqui é o FCS, né? Vai verificar se não teve nenhum erro, se tiver a cada passagem, a cada concentrador ele vai descartar. Temos aqui o campo variável é onde estão as informações do cliente, é onde realmente trafega os dados, né? Nós temos aqui o campo de endereço, e este campo ele é hiper importante, super importante, porque todo o controle do Frame Relay está contido neste campo, e por final o flag de término. Abrindo aqui então, nós temos aqui, ó, os dois octetos, nós vamos abrir, nós temos aqui o octeto 1, né, e o octeto 2. Então os bits 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mais os bits do segundo octeto, 1, 2, 3 e 4, irão formar o endereço chamado endereço DLCI. Vocês se recordam que lá no X25 era um enlace, né, o enlace era chamado de circuito virtual. Aqui no Frame Relay é a mesma ideia, porém agora ganha um nome chamado DLCI. Nós temos então aqui o bit 8EA, o bit DE que nós já falamos, o BEC-N, FEC-N, e o CR e o EA. Vamos ver então o que esses sinalizadores, esses bits, esses flags, realmente trabalham, de forma que eles trabalham. Né? Então, ó, todo o flag, todos os quadros começam e terminam com um indicador, é uma bandeira. E sempre vai ter 0, 1, 0. Vai ser igual para todo mundo. O payload é um campo onde se encontra a informação do usuário, né? A área útil, e a rede Frame Relay pode transportar até no máximo 1.600 bytes, ok? Ela pode transportar um payload maior, porém, o ATM Frame Relay, né, um grupo de empresas, eles acharam por bem deixar nessa marca aí, de 1.600 bytes. O campo FCS, vocês já conhecem, né? É o campo de checagem e verificação de erro, exatamente igual ao Ethernet. Continuando. Campo de endereço, né? Como eu já mencionei, ó, o DLCI de 10 bits, vai indicar lá o próximo salto. O bit CR, o que o bit CR faz? Ó, o bit CR é de comando e resposta.
ocupa o 7º bit do primeiro octeto e não é usado pelo protocolo. É um bit transparente, está lá de alegre, não faz exatamente nada. O bit FEC-N. O bit FEC-N ocupa o 5º bit do segundo octeto do campo de endereço. E sua função é de sinalizar, é uma notificação. Se o quadro passou, o quadro frame relay passou por um concentrador e está congestionado, memória, buffer, não, ele já vai com esse bit setado. Quando esse quadro chegar lá no receptor, o receptor vai saber que está tendo problema na rede, que está tendo congestionamento. O back-N, mesma coisa, olha. Ele tem a mesma função do FEC-N, porém, ele vai setar para trás. Os quadros que estão voltando para o transmissor, vai estar com esse bitzinho setado, bit 1, né? O que vai acontecer? O transmissor vai saber que a rede está passando por congestionamento. O transmissor, ele pode até diminuir a sua taxa de transmissão, a sua rajada. Então, vamos ver o que diz aqui, ó. Indicação de notificação para trás, né? Onde alertará o extremo transmissor sobre uma situação de sobrecarga na rede. Tudo bem? Então, FEC-N e back-N são sinalizadores. FEC, frente, sinalizo para frente que está com problema. Back, trás, sinalizo para trás que estou com problema, congestionamento. E agora o famosíssimo bit DE, ó. Ocupa o 7º bit do segundo octeto e a função dele, ó, tem a função muito especial, tá? Que ele vai indicar a ilegibilidade do quadro de descarte. Vai acontecer isso quando? Quando o nosso quadro passar a taxa BC contratada. Passou a taxa BC, ele vai realmente setar e a rede está passível de descartar esse quadro em caso de congestionamento. Bem, outros detalhes sobre o endereçamento da LCI, né? São 10 bits, que nos dá aqui uma possibilidade de 1024 conexões virtuais. Lembre-se, são conexões por enlace, cada enlace pode ter 1024. Porém, são só usadas 992. Tá? Algumas, de 992 até 1024, são endereços reservados para manutenção. De forma semelhante, as redes XM5 só pode existir um único valor de LCI. Ó. É igualzinho ao VC, não pode ter dois VCs ou dois DLCIs no mesmo enlace, dá confusão. Tá? Porém, valores repetidos de DLCI podem acontecer no percurso, coisinhas sem nenhum problema. Ou seja, eu posso ter no primeiro enlace um DLCI 110, no último enlace um 110, não há problema nenhum. O que eu não posso ter valores iguais no mesmo enlace. E o enlace o que é, pessoal? É a conexão entre um comutador e um outro comutador, né? Isso é um enlace. Aqui então nós temos uma visão do que são as redes hoje, né? E elas é isso aqui, nós temos a LAN, a Local Area Network, né, que está dentro da empresa. Ela vai para uma MAN. As MANs, nós temos hoje, ainda temos a X25, temos a Frame Relay, temos a MPLS, temos essas 3 MANs. MANs são redes metropolitanas, né? É do tamanho de uma cidade. Depois, elas são conectadas a uma rede ATM, que é uma rede de interpretação, que conecta-se então às redes WAN. A rede WAN é a rede de longa distância, que vai levar isso para outros estados, outros países, né? Então, essa é a configuração de uma rede de longa distância. Saindo da LAN, nós vamos para uma rede MAN e depois para uma rede WAN. Nós vamos passar por uma rede ATM, necessariamente por uma rede ATM, porque a rede ATM tem a inteligência de separar os serviços todos, né? Ela vai colocar serviços de igual necessidade por rotas específicas, né? Nós vamos ter uma aula de ATM também, bastante importante, logo, logo. Calcular um link em tecnologia Frame Relay, né? Então eu coloquei aqui um exercício só para a gente não perder o hábito, né? Você tem que informar qual que é o seu CIR, que CIR que você quer, né? Você tem que falar isso para a concessionária. Quando você não sabe, você fala que você quer um CIR 0. Aí ela vai calcular. Mas os CIRs, eles são frações de 8, 16, 32 ou 64 kilobits. São frações disso aqui, ó. Acima daqui, pessoal,
já vai dobrando, 64, 128, e sempre fração de 64. Vamos imaginar que a sua empresa precise lá de um link com um CIR de 720 kilobits. Você fez uma pesquisa lá com seus usuários, com o software que você usa, e precisa disso aí por segundo, ok? Bem, como é que eu vou fazer então para pedir lá o meu CIR, lá, a minha taxa BC para a concessionária? Muito simples, né? Vamos pegar então 720 e dividir por 64, porque é fração de 64. Então, 720 dividido por 64 vai me dar 11,25 canais de 64. Eu não tenho 11,25, eu tenho 12, né? Então, cancela isso aqui, são 12 canais. 12 canais vezes 64, então eu vou multiplicar aqui, ó, 64 vezes 12, vai me dar, então, uma taxa de 768 kilobits. Isso aqui vai ser, então, o meu CIR, meu contrato, né? E minha taxa BC. Perceberam, então? Essa é a minha necessidade, que eu levantei fazendo meu estudo lá de carga, de consumo, né? E eu faço essa equaçãozinha aqui, muito simples, né? Para achar quantos canais de 64 eu vou necessitar. E aí eu tenho o valor final, esse é o valor que eu devo contratar de CIR, né? De taxa BC. E, normalmente, eu sempre vou pegar o dobro para a taxa BE. Se eu tenho 768, 768 de BC, vezes 2, eu vou ter 1.500. 1.500, vou ter aqui uma taxa BE de 1.536 kilobits. Ok, pessoal? Preste atenção. Tudo que é redes, pessoal, nós medimos em bits, kilobits, megabits, nunca em bytes, tá? Quem mede em bytes são os programadores. Então, se você tiver uma necessidade que está em byte, transforme primeiro em bit, né? Você sabe que um byte são 8 bits, para depois você calcular, então, o seu link de forma de acordo. Ok? Todos entenderam? É bem simples, né? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, entre em contato com o seu professor, mandando um correio eletrônico para ele, que ele vai ter um imenso prazer em explicar novamente essa aula, tá ok? Eu quero agradecer a vocês e até a nossa próxima aula.